Bom, pessoal, bom dia. Procurei aqui na minhas e não consegui achar a gravação da Revolução Industrial de ontem, né? De ontem de manhã. Gravei 2 vezes, 2 aulas, e não consegui. Acho que alguma coisa está dando errado aqui. Então, vou gravar de novo essa aula e postar para vocês, já que a aula sobre as revoluções liberais do século XIX eu consegui postar aí no YouTube, mesmo que a deficiência não apareceu no PowerPoint. Vamos tentar agora ver se eu consigo fazer essa gravação da Revolução Industrial com o PowerPoint e consigo postar para vocês. Vamos ver se hoje a gente tem sorte do Teams estar funcionando melhor. Não é mesmo? Então, vamos desejar um bom trabalho para todos nós e vamos à Revolução Industrial. Então, o PowerPoint está aí, eu vou agir com arquivo, PowerPoint não está aqui, PowerPoint está no outro lugar. Esse compartilhamento não está. Tem um aqui, é uma prova que eu estou fechando. Onde está o PowerPoint? Deixa eu buscar ele aqui, tá, gente? Salvo. Minimizá-lo. E tentar compartilhar com vocês. Está aqui. O PowerPoint. Né? Então, não sei se vocês estão vendo aí. Onde está a janela de compartilhamento? Vamos lá. Beleza. Acho que vai dar certo. Não der, vamos tentando. Né? Vamos ver lá. Revolução Industrial, o suficiente, 6/8. Né? O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial, gente, ela ocorre aí no final do século XVIII, início do século XIX, né? Durante o século XIX. E é chamada assim porque é um conjunto de transformações ocorridas em todos os aspectos da produção, né? Seja da manufatura, do comércio, da distribuição, transporte, do financiamento, então, de todo o processo produtivo. Então, a Revolução Industrial significa justamente isso, nessa revolucionar, né? Transformar por completo o processo produtivo até então. Né? No campo econômico, a Revolução Industrial é, de fato, a consolidação do capitalismo. Né? As revoluções burguesas nós consideramos como consolidação política da classe burguesa detentora do modo de produção capitalista, né? Detentora dos meios de produção. Então, a Revolução Industrial é a consolidação do modo de produção capitalista, porque é lá que vai surgir, sabe? Ali vai se impor as estruturas do capitalismo, né? Especialmente no que se toca, no que se tange
a divisão de forças no processo produtivo. De um lado, o capital, de outro lado, a mão de obra, o trabalho. Né? Então, essas questões estão muito postas na Revolução Industrial, são configuradas. Né? O ato ali, nós vamos perceber claramente, de um lado, as forças representativas do capital, na burguesia, proprietária dos meios de produção, e, de outro lado, o trabalho, representado pela mão de obra, o operariado, é isso? Desprovido dos meios de produção, tendo apenas a sua força, a sua energia de trabalho a se apresentar dentro do processo produtivo. Ora, nós sabemos que não há produção senão pela junção dessas duas forças. Os instrumentos de produção e a mão de obra, e a força de trabalho. Isso é que faz gerar o produto no final. Como isso, no processo capitalista, é dividido, né, e essa divisão é uma divisão que os donos dos meios de produção passam a ser os donos da produção e os donos do trabalho, né, da mão de obra, passam a receber um salário, quer dizer, um ganho que, teoricamente, ele possibilita a ele adquirir os bens para a sua sobrevivência, né? Mas que, na realidade, isso não se concretiza, os salários são muito baixos, né? O que se paga pela mão de obra é muito pouco, as condições de trabalho desses operários são condições péssimas, né? Condições terríveis, e quando não do próprio falta de trabalho, que é o desemprego, isso vai gerar um grande conflito entre capital e trabalho, que mais aí no século XIX, durante o desenrolar e o desenvolver da Revolução Industrial, ele vai se apresentar e se apresentar de forma muito incisiva. Né? Nós vamos chegar a falar nisso, aí para frente um pouco. Então, passando aí para vocês, nós entramos de fato no assunto, quer dizer, quais as precondições para que ocorresse essa Revolução Industrial. Então, no contexto geral, as precondições foram a acumulação de capital, isso todas as nações que se industrializaram, né? Ou seja, tiveram que acumular capital, mesmo aquelas que tardiamente se industrializaram, que é o caso, por exemplo, do Brasil, vai promover aí vamos dizer assim, seu desenvolvimento industrial já no final do século XIX, início do século XX, né? Meados do século XX. Então, necessário acumular capital para poder se investir nessa transformação dos processos produtivos. Né? A liberação de mão de obra, ou seja, você ter uma mão de obra farta, né, disponível para o trabalho industrial. Né? Então, para isso foi necessário tomar medidas, os governos, né, os estados tomaram medidas que pudessem deixar essa mão de obra, colocar essa mão de obra à disposição dos donos dos meios de produção. É isso? Nós vamos falar isso especificamente quando falamos de Inglaterra, e aí nós vamos especificar um pouco mais outras nações também. Né? O aperfeiçoamento de técnicas, ou seja, investimento, né, em novos processos produtivos, né, novas maquinaria, energia, que é fundamental, transformação. Se você olhar lá atrás, energia animal, né? Energia da força do indivíduo, trabalho dos cavalos, né? Bovinos, equinos, né? Tração animal. Agora não, novas fontes de energia. Essa lá, a energia hidráulica, a energia a vapor, hoje a energia elétrica, né? Energia atômica, né? Energia solar.
energia para mover esses instrumentos de produção, essas ferramentas de produção. Né? Então, aperfeiçoamento de técnica. E ampliação de mercado, ou seja, foi a partir dessa globalização, né, que surge aí no final do século XIV, XV, XVI, ela, né, se consolida o mundo das grandes navegações, né, o mundo se amplia esses mercados, né, e basicamente lá no capitalismo comercial, como grande acumulador de capital, o colonialismo, né, o sistema de colonização, então acumula-se capital explorando as colônias, tomando os espaços geográficos e explorando esses espaços coloniais, não é isso? E, posteriormente, com o advento, de fato, da industrialização e a grande produção em massa de produtos, né, a quantidade de produtos, ampliar esses mercados para a África, para a Ásia, no processo que nós vamos estudar mais para frente, chamado de imperialismo. Ora, no princípio, esse capital é chamado capitalismo liberal, industrial e liberal, ou seja, é um capital voltado para a indústria, com o amparo do Estado, então caminha junto a política e a economia, né? Quer dizer, a política que cria as pré-condições para que haja esse grande desenvolvimento da indústria ou do capitalismo liberal, sob a ordem de que nós chamamos de liberalismo econômico, ou seja, sob a ideologia, a ideia, as normas que nós chamamos de liberalismo econômico. Porque não há como você ter um desenvolvimento dos processos produtivos com a intromissão, né, do mercantilismo, com aquela normatização intensa que o mercantilismo, enquanto ideologia dominante no capitalismo comercial, se impôs. Então, é necessário criar-se um conceito de liberdade para se produzir e ter os mecanismos que protejam essa liberdade ou que garantam essa liberdade de produção. Liberalismo econômico, que é uma doutrina que nós vamos falar daqui um pouquinho. Isso? Então, vou entrando aí, o pioneirismo da Revolução Industrial é na Inglaterra, por quê? Porque a Inglaterra construiu, desenvolveu as estruturas necessárias para empreender esse grande processo de transformação no sistema produtivo. A primeira, né, eu diria assim, a mais, nós vamos aí fazer uma análise disso, as condições políticas, as condições econômicas, né, as condições sociais e a ideia, é isso? As condições ideológicas para que esse processo de transformação radical nos meios de produção ou nos processos produtivos ocorresse. Então, lá na Inglaterra, nós começamos aí com a acumulação de capital. Ou seja, os ingleses acumularam a capital, né, para poder empreender esse grande movimento. Vou dar uma passada aqui para me ver. Não, vou voltar. Né? Acumulação de capital. Antes de eu entrar na acumulação de capital, quer dizer que criou também as condições políticas. Então, a Revolução que nós falamos lá atrás, a Revolução puritana, o governo do Cromwell, a Revolução Gloriosa, criou as condições políticas para esse desenvolvimento industrial inglês. Né? Garantiu ali as bases políticas, os fundamentos políticos, para que houvesse essa evolução, essa revolução
nos processos produtivos na Inglaterra. Ora, nós sabemos bem que a Inglaterra, ao longo do processo colonial, ela não teve, né, ela não foi uma nação que teve grandes impérios coloniais, né? Isso muito mais a Portugal e Espanha, os países ibéricos, tiveram, né, do que a Inglaterra. A Inglaterra ela começou tardiamente, né, que é por questões políticas, né, de organizar o seu Estado politicamente. As áreas conseguidas e conquistadas não eram áreas tão produtivas a ponto de, né, poder ser um grande objeto de acumulação de capital, mas os ingleses foram, né, por tardiamente sair, tiveram uma outra saída, uma outra vertente para a acumulação de capital, né? Primeiro montando algumas colônias no norte da América do Norte, né, no norte do continente americano, criando o comércio colonial, possibilitou, né, através do contrabando. Os ingleses utilizaram muito essa estratégia de acumulação de capital pelo contrabando, né? Haja vista aí o fenômeno dos piratas, a pirataria, né? Chama-se aí o pirata legal, o pirata legalizado, pirata do Estado, né? Esse pirata, né, que era o nome dos corsários, né? O corsarismo, que o digam os espanhóis foram altamente roubados pelos ingleses, né? De grandes riquezas, né? Então foi uma forma de acumulação de capital. O tráfico de escravos, os ingleses foram proeminentes aí ao lado dos portugueses, traficantes importantes de escravos. Recentemente a gente viu aí uma estátua na Inglaterra sendo derrubada lá do grande escravagista, né? Um cara que fez fortuna pelo tráfico de escravos. Posteriormente, a Inglaterra vai se posicionar contra a escravidão, mas aí é por causa dos interesses do capitalismo, porque escravo não é consumidor, então elas precisam de mercados consumidores para os produtos industriais. Mas, para chegar na indústria, o tráfico de escravos foi um grande meio de acumulação de capital. Os acordos econômicos favoráveis, veja só, nesse aspecto também os ingleses foram muito eficientes, eu chamo de acordos econômicos favoráveis. A, a Inglaterra fazia acordos econômicos com outras potências, especialmente potências coloniais, Espanha e Portugal. Esses acordos econômicos extremamente favoráveis à Inglaterra e desfavoráveis a essas potências colonizadoras. Eu cito aí, por exemplo, o Tratado de Methuen, de 1703, né? Um acordo firmado entre Portugal e Inglaterra, em que a Inglaterra compra o excedente de produção de vinhos e, em troca, a Inglaterra, a Portugal, compra os produtos manufaturados ingleses. O resultado desse desequilíbrio da balança comercial inglesa é justamente da balança comercial portuguesa para menos e para a inglesa para mais. Quem vai nos contar isso muito claro é Eduardo Galeano, né? Historiador uruguaio, que nos apresenta lá um texto extremamente sucinto, mas que nos toca, nos conta bem o que foi o Tratado de Methuen. E o ouro deixou buracos no Brasil, construiu mosteiros em Portugal e a fábrica na Inglaterra. Então, veja, né? O Brasil, enquanto colônia portuguesa, num ciclo muito grande de ouro, né? O ouro saía daqui, passava em Portugal, deixava um percentual e ia encher os cofres do Banco de Londres. Não é isso?
Além do que, nós vamos ver aí legislação inglesa, interna, que permitia essa acumulação, caso das leis, dos atos de navegação. Vocês vão lembrar disso quando a gente falou na Revolução Inglesa, né? Ou seja, lá no período de Cromwell, as leis dos atos de navegação. Todo monopólio comercial inglês propiciou aí o acúmulo de capital, né? Então, a Inglaterra sai na frente por causa dessas condições. Politicamente, ela tem agora a burguesia, embora ao lado da nobreza, mas ela tem a burguesia como a principal classe social detentora do poder do Estado, através do processo revolucionário, né? E aí ela vai criar as condições legais para empreender esse movimento, como, por exemplo, a liberação de mão de obra. Certinho? Vamos passando para frente. Né? Isso significa que, lá na Inglaterra, liberada a mão de obra, nós vamos falar daqui a pouco, quando nós falarmos das questões sociais, liberada a mão de obra. Então, significa fim da servidão. Né? Acumulado capital, nós vamos investir em novas técnicas. É aquilo que estava lá no início. O que é essas novas técnicas? Por exemplo, a mecanização na indústria. É o fim, né? Por exemplo, eles desenvolvem, por exemplo, o tiar mecânico, né? O tiar mecânico para a indústria têxtil, né? Você chega aí, tem um tiar aí que produzia por 200 indivíduos, né? Um, uma racional utilização do ferro para a produção, desenvolver ali na metalurgia um ferro propício para a produção de máquinas, e desenvolveram um sistema de energia chamado energia a vapor, né? Que aí foi o grande empreendedor, o movedor, né? Dessas novas técnicas, essas novas máquinas, né? Os tiares, as fundições, as máquinas cortadeiras, fiadeiras, e assim por diante, não é mesmo? Então, isso se dá no processo industrial. Na agricultura, a introdução do arado mecânico e da adubação química, ou seja, né, o arado mecânico a vapor, então você poderia sulcar a terra, a adubação química, que substituiu aquela adubação por esterco natural, que era muito limitada, não é mesmo? Então, agora vem a adubação química, foi desenvolvida lá por um alemão, mas a Inglaterra é um dos primeiros a utilizar isso. A utilização racional do solo, né? Então, sistema de rodízio, rotação, né? Plantar uma leguminosa, porque essa leguminosa ela cria, ela nitrogeniza o solo e, portanto, você recupera o poder de planta, né? Do solo, então mais longevidade. Então, houve todo um investimento nessa questão da agricultura, sem contar que essa agricultura se transforma numa agricultura a modelo capitalista, ou seja, sai da questão servil e vira um empreendimento capitalista, né? Voltada para o lucro, voltada para a exportação, voltada para a produção entregue às indústrias, né? Isso vai ajudar também muito na alimentação, portanto, na qualidade de vida. Então, foi um setor que os ingleses se ativeram assim, com muita clareza. Né? A mecanização do transporte, justamente para você distribuir essa grande massa de produtos agora produzidos nessas indústrias. Né? Então, nos transportes, nós temos aí o advento do navio e da locomotiva a vapor, né, que revolucionaram o processo de transportar, quer dizer, aumentarem muito a capacidade de transporte de mercadorias. Bom, com isso, com todo esse desenvolvimento na questão estrutural da indústria, lógico que ao lado disso você tem uma questão muito séria, que é a questão social. Então, veja, primeiro nós tratamos da formação do proletariado. Eu coloquei dessa forma aí para vocês entenderem, porque o proletariado significa o quê? Essa é uma palavra que vem do latim
lá de Roma, né? Em Roma existiam os proletários. Quem eram os proletários, ou o proletariado? Proletariado é aquele que, homem livre, né? Ele possui apenas a sua prole, sua família, seus filhos, para colocar, né, dispunha dessa força de trabalho dentro do processo produtivo. Ele não tinha os bens de produção, quer dizer, ele não tinha os meios de produção, ele tinha os filhos, então ele empregava os filhos, ele mesmo, na, na, nas fábricas não, nas manufaturas, né, nas fazendas, etc., nas minas, e dali ele tirava o seu sustento. Ele tinha. Então, agora, é bem isso mesmo, o cara está desprovido dos meios de produção, é a burguesia detentora dos meios de produção, e teria apenas a mão de obra dele para colocar no processo produtivo. E, nesse caso, ele vai ser chamado agora de operariado, aquele que opera, o operário, né? Aquele que opera a máquina dentro da indústria. Não é isso? Como é que se forma esse operariado? Primeiro, é com o advento da acumulação dos meios de produção pela burguesia. A burguesia adquire, né, as ferramentas de produção, né, as máquinas, os utensílios, e com isso ele passa a ser dono do produto e o produto é vendido e acumula capital, aí é o dinheiro que ele tem para comprar. Esse burguês tem, além da máquina, as instalações, né, os utensílios, as ferramentas, ele tem o capital para comprar matéria-prima e ele detém isso, ele toma para si isso. E essa camada de trabalhadores e desprovidos de meio de produção vão ficar aí, a rigor, à mercê dos interesses dessa burguesia detentora dos meios de produção. Esse, então, será a massa operária à disposição. Lá na Inglaterra, um advento importante é o cercamento dos campos. O que significa isso? Legislação após legislação, né, do parlamento, da realeza, da monarquia, foram retirando, foram impossibilitando a permanência desses camponeses, né, no campo, e através de legislação que dava o direito ao burguês comprar, cercar as terras comunais, né, as terras que eram distribuídas anteriormente de forma arrendatária, então acaba o sistema de arrendamento, né? O arrendamento significava o quê? Que ali uma família, etc., um conjunto de arrendavam a terra de um senhor daquele, de um proprietário, e pagava com parte da produção, detinha uma parte, pagava com a outra. Agora, isso passa a ser proibido, né? E esses camponeses se verem alijados do espaço de produção, então eles têm que ir embora. Aí provoca o grande êxodo rural na Inglaterra. Essas pessoas vão aí para os grandes centros procurar, naturalmente, a vida, né? E é lá que se monta as indústrias, né? Na Inglaterra, Manchester, Oxford e assim por diante, né? Bom, é, é, as condições que esses trabalhadores chegam para a indústria são as condições piores possíveis. Quer dizer, há autores aí que dizem que a condição do operário na Inglaterra durante a Revolução Industrial é pior do que toda e qualquer condição durante a história inteira. O Marx é muito claro em determinar isso nas suas proposições, né? Nas suas identificações. Por exemplo, as condições do operário são muito pior do que a do escravo, do escravagismo, muito pior do que a do servo na servidão, né? Esse sujeito ele é explorado assim à exaustão. Você tem aí casos não, a Revolução já trouxe aí a jornada de 16 horas diárias de trabalho. Então, você imagina
se levanta de noite e volta à noite para casa, né? Trabalhando exaustivamente. A configuração das fábricas como espaços extremamente prisionais, né? O empregado entra, o operário entra e não pode sair, porque ele é preso ali dentro por vigilância o tempo inteiro, né? As ferramentas, os acidentes de trabalho terríveis, né? A mutilação. Então, em determinado momento, você tem a exploração das crianças e das mulheres, não é isso? Nós, e homens jogados à marginalidade, no desemprego, na bebida, no crime, na prostituição, não é isso? Isso acarretando problemas sociais gravíssimos para o próprio governo. No primeiro momento, ele utiliza a repressão como solução do problema, o que não vai resolver de forma alguma, não é mesmo? Recentemente, nós vimos aí o presidente falando em trabalho infantil, né? E algumas pessoas dando até alguns, né, depoimentos. Eu sempre trabalhei com meu pai desde criança. Ora, se, 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 se essas pessoas que falam isso tivessem um conhecimento da história, viria que o trabalho infantil ele não é essa questão tão romântica dita aí pelo chefe da nação. Ela é uma questão gravíssima social, porque nós estamos falando aí de crianças. Na, na medida que você permite o trabalho infantil, as crianças vão trabalhar nas piores condições possíveis, vão ser exploradas na pior condição possível. E que futuro essa criança vai ter? Né? Porque uma coisa é você trabalhar para o seu pai, para sua mãe, dentro ali da pequena, da indústria familiar, né? Do comércio familiar. Outra coisa é você ir para o mercado para ser explorado. Aí, né, faz a gente rever esses conceitos. Mas vamos voltar lá. Com todas essas péssimas condições, qual foi a reação desses operários? Né? No primeiro momento, né, essa indignação se dá por um movimento chamado de ludismo, de Lude, uma figura lá que pregou para os operários que se você quebrasse as máquinas, a máquina era grande, ela provocava esse mal, né, dos trabalhadores. Isso não resultou em absolutamente nada, reprimidíssimo pelas forças do Estado. E o cartismo deriva de um grupo, né, de líderes escreverem uma carta ao Congresso, ao Parlamento na Inglaterra, pedindo que o Parlamento se debruçasse sobre essa questão das condições de trabalho dos operários, né? Pedindo maior participação dos trabalhadores, já que o Parlamento na Inglaterra é dominado pela burguesia, né? Não há participação do povo em si. Quer dizer, então, é por isso que nós falamos de revolução burguesa, né? A burguesia toma o Estado para si. Então, é, há um movimento nesse sentido, o que, dominado pela burguesia, não vai resultar em absolutamente nada. Né? Mas, a partir daí, suscita as primeiras organizações, as chamadas trade unions, na Inglaterra, a primeira organização operária, ou seja, os sindicatos, que é um movimento, nós vamos falar daqui a pouco, quando nós falarmos de imperialismo. Né? As ideias, as ideologias surgidas, os movimentos surgidos a partir da Revolução Industrial. Então, aí o sindicato em si, uma forma de organizar os operários, de determinada indústria, de determinado ramo, né, setor da produção, reuni-los numa instituição, um chamado grupo de pressão, e aí sim eles irem para o campo do debate, né, para solicitar esse debate, seja ele econômico, seja ele político, para a melhoria das condições de trabalho. Então, as greves, os piquetes, as manifestações, né, naturalmente muito reprimidas pelo Estado, mas isso aí é, vai dar, vai surtir efeitos muito importantes para a classe operária através do sindicalismo. Certinho? Tem uma questão que eu quero voltar um pouquinho com vocês, que eu
não, não passasse meio batido, que é lá no liberalismo econômico. Quer dizer, a Inglaterra, na Inglaterra também se criou as condições, eu diria, científicas, né, para o desenvolvimento da indústria. A indústria liberal. É isso que foi o liberalismo econômico. Você tem, por exemplo, né, as teorias econômicas, as primeiras grandes teorias econômicas da escola de Manchester, que vão aí orientar a burguesia no seu projeto de desenvolvimento industrial. Né? A escola de Manchester traz figuras importantes, como, por exemplo, Adam Smith, com o liberalismo econômico, né? No seu livro A Riqueza das Nações, o Smith, desculpem, defende, por exemplo, que o Estado não tem que intervir na produção. A produção tem que fluir com as leis naturais de mercado. O Estado tem que sair, não tem que entrar em normatização com isso. Então, é o Estado liberal. Ele apenas, segundo, né, aí você tem Thomas Hobbes, John Locke, né, é o Estado protetor da propriedade e do proprietário. Então, a legislação liberal, não é isso? A legislação que protege o dono da produção e a propriedade produtiva. O resto não. Né? As relações. Não, isso aí, o próprio sistema se rege por si só. Então, então o liberalismo econômico é isso. Davi Ricardo, né, com o conceito de que tudo é economia, tudo é mercadoria, desculpem, não é economia, tudo é mercadoria. Então, se pode produzir tudo e comprar tudo. Tudo é comprado e tudo é vendido. Não é isso? Thomas Malthus, outro grande pensador dessa época, com a questão da demografia, quer dizer, se continuar do jeito que está, a produção caminha num desenvolvimento muito inferior ao desenvolvimento da demografia, do crescimento da população, isso vai acarretar em fome, em morte, não é isso? Então, temos que empreender investir capitais e investir conhecimento nos processos produtivos para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento, né, o crescimento da população, da demografia, esse tratado Demografia, produção de Thomas Malthus. Então, isso foi importante de muitos anos. E dizer para vocês que logo, quer dizer, a Inglaterra sai na frente, mas outros modelos são copiados, cada um a seu rigor, né, com a sua especificidade, mas aí a Bélgica, a Holanda, a França, né, se transforma aí uma grande potência industrial, né? A Prússia, e posteriormente os Estados Unidos, né, já no século XIX, Alemanha e Itália, final do século XIX, século XX, o Japão, no final do século XIX. Então, essa revolução vai chegando aí, né? E em menor quantidade nos outros países aí no século XX. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui. E essas são as nossas observações sobre a Revolução Industrial. Beleza? Vou fechando aqui o nosso PowerPoint, né? E, e volto. Vou colocar isso aí no YouTube para nós, tá? Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus.